Bom dia, a paz de Cristo, igreja. Estamos aqui hoje mais uma quinta-feira para adorar a Jesus, para cantarmos juntos, para orarmos juntos, para clamarmos juntas. Aleluia. E declarar vitória, porque o Senhor é bom em todo tempo, amém? Como sempre, nós vamos começar orando, amados. Hoje, eu queria também deixar uma palavra depois da oração e orar por agradecimento, porque, amados, foram tantas coisas que nós vivemos essa semana, né? Todos nós, na verdade. Se for perguntar aqui, todo mundo passou por um processo, todo mundo passou por um momento difícil, ou mesmo por uma vitória. Eu ganhei durante essa semana também, eu creio que vocês também. Depois a gente vai falar sobre isso. Aleluia. E eu queria louvar a Deus nesta manhã, orando ao Senhor, dobrando os nossos joelhos para Ele, dizendo que Ele é o nosso dono, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Amém. Queria chamar a Rose aqui para orar, Rose, tá? Em nome de Jesus. Declaro esta manhã que o Senhor em nosso meio. Que o Espírito Santo tem liberdade total nesta manhã. Que Ele tem liberdade esta manhã para orar, sabe? Para ser glorificado, amém? Amém. Em nome de Jesus, vamos estar orando esta manhã. Aleluia. A paz do Senhor para a amada igreja. Amém. Glorioso Deus e eterno Pai, Pai de amor, diante da Tua presença, eu elevo minha voz ao trono da Tua graça, porque cremos, Senhor amado, que quando chegamos aqui, o Senhor já se encontrava neste lugar. Senhor, nós viemos buscar, Senhor amado, a Tua face, porque não há outro lugar além de Ti, Senhor. Aleluia. Senhor, fala conosco na manhã deste dia, porque o nosso coração anseia ouvir a Tua voz, Aleluia. Senhor. Seja conosco nesta manhã, neste lugar, Senhor, porque Teu Espírito Santo quer mover neste lugar, Jesus. Quer fazer coisas grandes, Senhor amado, e tremenda neste lugar, Senhor. Seja com a Tua igreja aqui neste lugar, Pai. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, perdoa, Senhor amado, as nossas falhas, nossos pecados. Tudo aquilo que cometemos contra Ti, que não tem Te agradado, Senhor. Sim, venha renovar, Senhor amado, o Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas nesta manhã. Seja o primeiro neste lugar, Senhor. Recebe a nossa adoração, nosso clamor, Senhor. Senhor, no nome de Jesus, aqueles que se encontram enfermos, visita, Senhor, com o Teu poder. E nós queremos colocar em especial a nossa pastora Denise, Senhor. Alcança a Tua filha onde quer que ela se encontre nesta hora, Senhor. Senhor, no nome de Jesus, derrama, Senhor amado, o Teu Espírito Santo sobre a vida da Tua filha. E renova, Senhor amado, a Tua filha nesta manhã. Sim, com a renovação, Senhor, do Teu Espírito, Senhor. Que haja, Senhor amado, a Tua filha, Deus, neste lugar, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Pai, toma, Senhor amado, os louvores que vai ser entoado a Ti. Recebe como aroma suave as Tuas narinas, Senhor. Sim, apressa, Senhor amado, o espaço dos Teus filhos, Senhor, que está a caminho, Senhor amado, deste lugar de adoração, Pai. Em nome de Jesus, Deus, seja conosco neste lugar. E continua, Senhor, a trabalhar nos nossos corações. Sim, Deus. Toma, Senhor, a palavra desta manhã em Tuas mãos, Aleluia. Senhor. Que a Tua palavra possa nos tratar nesta manhã, nos edificar e nos colocar de pé, Senhor. Porque assim o Senhor faz conosco, Senhor. Obrigada por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Toma, Senhor, os louvores, sim, Pai, que vai ser entregue a Ti como adoração, sim, Deus. Senhor, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, amados. Glória a Deus. Amados, antes de começarmos a adorar o Senhor, eu queria deixar uns salmos aqui que a gente é apaixonado pelos salmos, né? E Salmos 23 é um salmo tão comum que a gente acha tão assim já decorado, né? Mas a gente tem que parar para observar a palavra de Deus, amados, que está falando ali. E Salmos 23 fala, eu até ensinei minha neta sobre isso, né? Ela ora, né, constantemente quando está comigo. E eu oro com ela, ensinando, explicando aquela frase para ela. Aleluia. Que está dizendo ali sobre os salmos. E esse salmo, na verdade, ele é comum, diga-se comum em termos de decorado, não questão de comum, que a palavra de Deus nunca é comum. E esse salmo vai dizer algo tão forte que ele vai falando sobre isso. Ele vai declarando quem é o Senhor na vida dele. Ele vai dizendo, né, que ainda que ele perca, ainda que ele passe, ainda que ele sofra, ainda que ele morra, ainda que ele, né, se desespere,
Ele sabe que existe um pastor olhando por ele. Aleluia. Amém? E assim é o Senhor conosco, amado. Nós tivemos experiência essa semana, você também teve, eu sei disso, estamos passando. Como o Senhor tem sido nosso pastor. Aleluia. Como Ele tem cuidado de nós. Como Ele tem dado além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Deus. Amém? Amém. Então o Salmo 23, ela vai dizer assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele me conduz ao lado das águas serenas. Ele restaura a minha alma, me guia no caminho da justiça por amor do seu nome. Ele restaura a nossa alma, amado. Quando você está angustiado. Quem tem Jesus, corre para Ele. O mundo não tem Jesus ainda. Eu creio que Deus vai alcançar muitas pessoas ainda. Mas quando você está angustiada, a única coisa que cura a sua alma é Jesus. É o seu pastor. Porque Ele toca lá onde ninguém pode tocar. Ele vê o que ninguém pode ver. Ele opera um milagre onde ninguém consegue chegar. Então Ele diz: Ele refrigera a minha alma. Ele me refrigera a minha alma por amor do seu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Ainda que você passe pelo vale da morte, da dor, da perda, do luto, do desespero, Ele está contigo neste caminho. Amado, isso é muito importante, muito forte. Como isso revigora a nossa alma, a nossa força, e saber que quando eu estiver num desespero, passando num vale da morte, que ninguém pode me socorrer, Ele está lá com você. Usando o cajado dele, usando o amor dele, te atraindo para perto dele e cuidando de você. Ele não deixa que seus pés vacilem, amado. Ele não vai deixar você cair numa cisterna, ou no penhasco, ou num lugar, num vale mesmo da morte, se Ele não estiver com você, porque Ele está lá contigo também. E Ele fala isso: o teu cajado me consola. Tu preparas uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos. Tu unges minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Esse inimigo, amado, é o inimigo da nossa alma. Não é o inimigo vizinho, não é o inimigo, a gente sabe disso. Porque, na verdade, quem combate, quem luta contra você, é o próprio inimigo das nossas almas. Ele fala: Ele vai preparar, Ele vai me honrar nessa situação diante do meu inimigo. O diabo está tentando me destruir, a minha família, a minha casa, mas Ele vai me honrar. Ele vai preparar um banquete para mim na bênção dele. Ele vai ver o que Deus vai fazer por mim. Esse grande banquete, Ele vai ver. O inimigo vai ver. Então Ele está falando sobre isso. Ele prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Ele unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. O cálice é a alegria. Ele unge, ele dá a unção de Espírito Santo para a sua cabeça, e você, o seu cálice, a sua alma se transborda de alegria. Porque Ele unge a sua cabeça com óleo de alegria. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém? Então Ele fala: certamente a bondade do Senhor me seguirá todos os dias da minha vida. Ele disse: e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Em todo o tempo, Ele estará com você. E isso é uma segurança e traz paz ao nosso coração. Amém? Eu queria cantar essa canção agora. Que vai falar sobre isso. Um plano perfeito. Jesus é um plano perfeito, amados. Ele é um plano perfeito. Obrigada, Jesus, pelo seu plano, Senhor, de salvação por nós, Senhor. Tu és um plano perfeito, Senhor. Não há outro como tu, Jesus. É só esperar acontecer, amados. Aleluia! Esperamos em Ti, Senhor. Esperamos em Ti, Senhor. Tu és o plano perfeito que chegou para nós, Jesus. Tu és o plano perfeito, Senhor. Aleluia. É só esperar acontecer. É só cruzir no mar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar contínuo, olhando nos teus olhos
Chama esse nome. Jesus, plano melhor. Nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Sim, Jesus, tu és o plano perfeito. Não há outro plano melhor em nossas vidas, Senhor. Nunca chega atrasado. Eu consegui sentir a luz de Deus aqui. Tua hora é perfeita, tua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra, Senhor, como nos céus. Aleluia. Oh, Deus, obrigado, Jesus. No céu. Aleluia, glória a Ele, teus palmas, querido. A nossa canção é forte aí pra gente. Seja feita a sua vontade. Amados, orar isso tem que ter ousadia para orar isso, amados. Porque Deus pode mudar, fazer uma mudança na sua vida. Você tem que entender que é o melhor. Então, antes de declarar, Senhor, seja feita a tua vontade. Quantas vezes eu orei assim, amados? Às vezes eu queria fazer a minha vontade, né? Eu queria muito fazer a minha vontade. Eu orava, Senhor, seja feita a tua vontade. Deus ia arrumava, né? Nas pessoas bagunçava a minha vida. Ao meu olhar bagunçava. Mas porque quando você declara, seja feita a sua vontade, Ele vai fazer o melhor para a sua vida, amém? Amém. Porque Ele diz, assim na terra como é no céu. A gente está conectado, amados, né? Nós somos o corpo de Cristo. Nós estamos na terra, nós estamos conectados ao céu. Então a gente tem que viver debaixo daquele reino que existe lá. Um reino do Senhor, um reino dos reis, que nos dá uma garantia de salvação. Essa canção fala muito sobre isso. E orar à vontade de Deus nem sempre é fácil, né, amada? Não é verdade? Às vezes dói você ter que renunciar para deixar Ele fazer a sua vontade. Amém? Essa canção que nós cantamos agora também fala, nada temerei, Senhor. Porque nós passamos vales, né, cada dia. Todas as manhãs passam um vale, amada. Às vezes você nem vê. Mas você passou, Deus te livrou daquela morte, daquele acidente, as coisas, né, que estavam ali para nos destruir. E o Senhor fala, nada temerei. Amém? Glória ao nome de Jesus. Queremos falar, Senhor, nós conosco, Jesus. Aleluia. Ainda que o mar se agite, ainda que você passe pelo fogo, pelo vento, da tempestade, Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Aleluia. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo.
que eu não vou sobreviver. Se o meu coração sente que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor guiará e sempre cuidará de mim. Senhor, nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. Todo-Poderoso, meu amigo, sua voz acalma, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Descansamos em Ti, Senhor. Nada temeremos, Senhor. Tu estás conosco, Senhor. Meu amigo, sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Aleluia, Senhor. Nada temeremos, Senhor Deus. Nada temeremos, Pai, porque Tu és aquele que está no barco, Jesus. Sim, Jesus. Eu creio que hoje é o dia de Deus. Sim, Jesus. Sim, Jesus, nós cremos, Senhor. Nós cremos, Jesus, nós cremos, Senhor. Nós vivemos amanhã, Pai, de milagre hoje, Senhor. Estamos em pé, estamos vivos, Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Deus. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Onde a sua voz e sempre cuidará de mim. Nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. Todo-Poderoso, meu amigo, sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Aleluia, glória a Ele, querido. Estamos em Ti nesta manhã, Jesus. Aplauda Ele, querido. A nossa canção muito forte também. Nesta segunda canção, da última canção, né? Eu queria dizer algo para você, porque o Senhor, quando Ele está no seu barco, amado, você precisa acreditar, confiar. A Tamires tem uma canção que eu amo, que ela diz: confiar em Ti, Senhor Deus, é como viver perigosamente. Ela fala isso, porque confiar em Deus, amados, é você mesmo saber, sabe, assim, entender, ainda que pode parecer absurdo, é você entender viver perigosamente com Jesus, porque Ele vai cuidar de todas as coisas. E essa canção fala sobre isso: nada temerei, eu sei que não estou sozinho. Amados, pode sentar um pouquinho, a gente vai cantar outra depois. Eu queria falar rapidinho aqui sobre o que nós vivemos essa semana. A maioria de nós que sabemos, né, que a pastora Denise, ela passou por uma outra cirurgia. E foi um processo bem delicado mesmo. Nós não esperávamos essa cirurgia agora, porque ela tinha feito uma recente, ia fazer 2 anos ainda da outra. Foi uma emergência que ela passou e ela precisou fazer. Mas agora essa, né, nós não esperávamos ser tão rápido assim. Nós não esperávamos nem que aconteceria. Mas é para você não fazer. E é aquela palavra que eu acabei agora: viver com o Senhor é viver perigosamente. É como viver perigosamente, porque a gente nunca sabe mais. A única coisa que nós temos é que Ele faz sempre fará o melhor por nós. Não é verdade? Ele sempre tem o melhor, que a palavra de Deus nos diz que
A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a palavra de Deus também diz que as bênçãos do Senhor, ela enriquece e não traz consigo dores. E aí você pode passar a pensar assim, mas como assim, pastor? Se eu estou vendo uma situação difícil, estou vendo um divórcio, estou vendo um luto, estou vendo, sabe, uma enfermidade, e você vai me dizer que tudo coopera para o meu bem, que a bênção do Senhor enriquece e não traz dores. Por que dão essas dores? Amada, porque vai muito além daquilo natural. Vai muito além do seu corpo carnal. Ele está falando que a sua alma, se ela estiver alinhada com Ele, com o Espírito dEle, você passa qualquer situação em paz e bem. O que acontece conosco, crentes, né, no Senhor, é que nós relaxamos com a nossa vida espiritual muitas vezes. Nós andamos assim, né, à deriva, achando que a gente não tem um dono, achando que a gente não tem um governo. Mas quando você se alinha com o Senhor, com o Espírito Santo de Deus, Ele vai governar suas emoções, Ele vai governar a sua saúde física, emocional e mental. E aí te traz muita paz. Porque em meio à luta que nós estamos passando, né, cada um vivendo a sua, Ele traz paz. E vai ser uma coisa que a pastora Denise, né, ela está em repouso, para quem não sabe, ela, né, teve uma cirurgia, está em repouso agora. Mas, amados, pensa numa coisa difícil e delicada. Foram 12 horas de cirurgias, ama 12 horas. Era para ser 5, no máximo 7. Pode sentar, Thaís. Era para ser 5, no máximo 7. Até 7 a gente estava esperando, né? Ela viesse depois das 7 horas, né? Mas a palavra do Senhor chegou um tempo mais. E aí você, se você não tiver fé em Deus, se não estiver firmada na rocha, você duvida de muitas coisas. E veio o medo, porque vem mesmo, nós somos humanos. E eu fiquei ali com ela, aguardando aquela cirurgia durante 12 horas, mas o meu coração, o tempo do confio, Senhor, tu tens o melhor para nossas vidas. Porque não é só ela, mas nós somos ligados nesse reino espiritual com ela também. Então, o corpo de Cristo sofre também quando alguém está enfermo. E aí ficamos ali durante 12 horas, amada. Foram 12 horas assim, muito difíceis, muito angustiantes. Eu sei que muita gente aqui não dormiu também. Eu não dormia lá, e às vezes ficava mensagem para mim. E quando o médico voltou daquela cirurgia, depois de 12 horas, ele parou na porta, eu estava terminando hoje, parou na porta, os dois médicos, foram 2 médicos que operou ela. Eles estavam pálidos, brancos, exauridos, porque ela tinha vindo de manhã cedo uma cirurgia, e me deu com a dela, foi até na madrugada com a dela. E aí ele chegou, quando chegou na porta, ele deu a notícia pra gente, começou a falar, olha, foi muito difícil, ele pálido. Eu tive um troço, parece que eu ia apagar, parece que meu corpo viu uma pena, de tão a minha pressão abaixou. Por quê? Porque na minha cabeça falou, é óbito, veio óbito, pensei logo. Por quê? Porque 2 médicos, geralmente médicos não vai nem na sala depois da cirurgia, ele estava embora, no outro dia ele volta para o meu paciente. E vieram os 2 médicos para dar notícia. E pôr na porta assim, cansado, e falou, foi muito difícil. E o Fernandinho deu um pulo, também estava comigo lá. E ele não conseguia falar. E o Fernandinho perguntou, doutor, o que houve? O que aconteceu? Aí ele falou, calma, está tudo bem. Ela vai descer daqui a pouco. E aí explicou toda a situação, detalhadamente, o que aconteceu, como é que foi. E quando ela voltou para o quarto, amados, né? Naquele estado, né? Após uma anestesia de quase 12 horas, né? Com 2 anestesias, porque, né? Eles dão um período achando que é uma coisa, depois né, vê que vai mais frente, dá outra cirurgia, outra anestesia. E ela chegou no quarto, desfalecida, apagada, e sem cor nenhuma. Quando eu vi eles naquela cama, sem cor, pensa numa coisa assim que você nunca viu aquilo. Eu desmaiei mesmo, sentei na cadeira, apaguei na cadeira. E aí a anestesista falou assim, é ela que vai ficar com ela desse jeito? Tipo assim, como acompanhante para passar, não é mal? E eu fiquei muito ruim também. Mas o glorificou o Senhor todo o tempo. Ela vai estar aqui, né, em breve, em nome de Jesus, para contar os detalhes do testemunho. Mas o que eu quero dizer com isso, amados? Porque a semana fala, nada temerei. Eu estou confiante. E até a última hora eu fiquei, Senhor, tu tens uma promessa. Senhor, nós precisamos dela. Senhor, a obra não está cumprida na terra. Quem sabe assim que Deus tem o melhor para nós. E o melhor pode ser levar ela. Porque ela tem uma vida com Deus, ela tem uma aliança com Deus, nós temos também. Então, para Deus, o melhor pode ser levá-la. Realmente, para ela ser o melhor estar lá. Né? Mas existe uma obra ainda a ser feita aqui. Existe uma família que ela quer cuidar. Então, nós falamos, Senhor, faça o seu melhor. Foi essa palavra. Senhor, você já fez a sua vontade. Assim na terra, uma feita no céu. Mas eu quero o tempo todo que o Senhor não ia nos dar essa misericórdia, esse amor. Eu falei, Senhor, a gente precisa dela. Senhor, a igreja precisa dela ainda, Senhor. Deixa ela voltar para nós. E aí nós estamos nessa fase de recuperação agora. Ela foi para casa na sexta-feira, né, depois de passar o efeito todo, passou muito mal, está com muitas dores, mas para a glória e honra do Senhor.
Aquilo que parecia impossível. Glória. Aquilo que parecia não ter mais saído. Aleluia. O Senhor fez, amado. O Senhor fez. Eu estou muito emocionada, muito impactada, porque eu vi lá. E essa canção é muito forte, porque aquilo que parecia impossível. Porque era impossível. O médico falou. O médico falou pra gente. Ele tem anos de cirurgia. Ele no Rio de Janeiro é o único que faz esse tipo de cirurgia robótica, né? Ele falou: de todas as cirurgias que eu fiz na minha vida, essa foi a segunda mais difícil da minha vida. E o médico, outro parceiro dele, outro gente viu que ele era bem falante, né? Um amigo dele, que era o auxiliar, que é médico também, fala assim, né? Parece um político. Ele estava tão calado, tão cansado, que não abria a boca, né? Achei até que ele fosse tímido, que não é. Aí ele falou sobre isso. Ele falou: olha, o nível dela tinha sido avaliado em nível 6, né? Que ele faz cirurgia, né, de abdômen. Ele falou: o nível dela foi 10. Se tivesse 11, eu botaria no 11. De tão difícil que foi. Foi algo que você vai conversar com cada um particularmente. Foi algo muito surreal. E aí você vê a mão de Deus, amados. Então, na verdade, ele falou: eu não sei como você estava andando. Não sei como você estava em pé. Porque da forma que estava, entendeu? Eu falei assim: é impossível um ser humano andar assim. Então você vê que o milagre já estava caminhando com ela naquele tempo. Ela vem, ela prega, sente muitas dores, mas ninguém diz que ela poderia se pensa que ela está, né? Assim, toda total alegria, mas só ela sabe que ela passava. Então eu creio, mas que creio em nome de Jesus. Eu queria que a igreja concordasse comigo nesta manhã. Que essa será a última, Senhor. Para a glória do teu nome, Senhor. Será a última porque, Pai, foi necessário. E o Senhor tem controle de todas as coisas. Eu creio, Deus, que daqui por diante, Pai, a videira dará muitos frutos, Senhor. Muito além do que ela já deu, Senhor. Ah, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa vitória, Senhor, por este milagre. Porque a igreja, Senhor, ainda quer esse corpo aqui na terra conosco, Pai. Muito obrigada. E essa canção, se você conseguir achou, não, né? Ela está por aí. Mas ela vai dizer, né, sobre isso. Eu queria até cantar, mas quando a gente acha ela canta no final da música, pode botar aquela terceira então, se você não mexeu aí. E essa canção, ela fala sobre isso também, entendeu? Você vai cantar agora. Quando ela colocar aqui, ficar de pé para adorar. Aleluia. E eu quero dizer a Deus, Senhor, obrigada, Jesus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, pela autoridade. Aleluia. Sim, Jesus, tu era a palavra, Jesus. O mistério da dor se revelou a nós, Jesus. Orgulho desse nome é, orgulho desse nome é, o nome de Jesus. Declare com sua boca, querida, nesta manhã. Orgulho desse nome é, maior que tudo ele é. Orgulho desse nome é, nome de Jesus. Não há outro, Senhor, não há outro. Chegou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que os meus pecados, nada vai nos separar. Orgulho maravilhoso é, orgulho maravilhoso é, o nome de Jesus, meu Rei. Orgulho maravilhoso é, maior que tudo ele é. Algo maravilhoso é o nome de Jesus. Algo maravilhoso. Declare nesta manhã, querida. Não há outro nome, Senhor, digno de ser exaltado, Senhor. Não há outro nome, Pai, mais poderoso. Não há outro nome, Pai, que ressuscitou dos mortos, Senhor. Não há outro nome digno de ser adorado. Aleluia. Não há outro nome, Senhor. Não há outro nome, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Tu és, Senhor, tu és maravilhoso, Jesus. Aleluia. 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 Aleluia.
igual a Jesus. Não há outro nome igual a Jesus. Nós declaramos nesta manhã, Pai, que tu venceja a morte por nós. A tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória. Hoje ressuscitaste, vivo estás. És invencível, Senhor, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Oh Deus, teu, Senhor, teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Sim, Senhor, tu és invencível, inigualável, Senhor. Hoje pra sempre reinarás, Senhor Jesus. Eu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amados, pode sentar, Priscila, pega a palavra, tá? A filha acabou, depois nós vamos achar o marido. Tá bom? Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Graças, paz, bom dia a todos, amém? Amém. Glória a Deus por mais uma manhã na presença do Senhor. Já cumprimentou quem está do seu lado, já deu bem-vindo, já deu bom dia, friozinho. Chegamos até aqui, amém? Bom dia, paz! Lua, paz, bem-vindas, tudo bem? Glória a Deus. Glória a Deus, feliz em ver vocês aqui. É porque a gente dá uma precisa não, mulher. Daqui a Vai pouquinho. embora, é forte, né? Daqui a pouquinho a gente dá um abraço, amém? Irmãos, eu confesso que trouxe uma palavra, mas chegou ali na hora da oração, o Espírito Santo mudou. Então nós vamos Aleluia. pregar juntos, amém? Não tem esboço, mas é o Senhor que vai nos conduzir. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 23. Mateus 7, 23. Perdão, Mateus capítulo 7, versículo 23. Perdão de novo, não é o 7, não é o 8. Glória a Deus. Mateus 8. Mateus 8. É porque eu não tomei o café da Valéria, aí o meu cérebro ele ainda não acordou. Ele tá fazendo download ainda, entendeu? Mateus 8, 23. É uma palavra conhecida, já ministrei algumas vezes nela, mas dessa vez vai ser totalmente Espírito Santo, amém? Vamos lá. E Aleluia. entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que surgia uma grande tempestade no mar, de modo que o barco foi coberto com as ondas. Ele, porém, dormia. E vindo até ele os seus discípulos, acordaram-no, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Aleluia, Jesus. E ele lhes disse: Por que temeis, ó vós de pequena fé?
Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Mas os homens se maravilharam, dizendo: que espécie de homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Pai, aqui se encontra a Tua palavra e as nossas vidas. Nessa manhã, mais uma vez, eu me coloco, Senhor, como vaso nas mãos do olheiro. Senhor, reconheço diante do Senhor e diante dos homens. Aleluia. Que sentir a Tua presença eu nada posso fazer. Senhor, fala através dos meus lábios. Purifica-os com uma tenaz. Fala com a sua igreja, com a sua noiva. Fala com as suas ovelhas, ó bom pastor. Senhor, eu sou apenas um instrumento. Assim como o cirurgião precisa, Senhor, de um bisturi. Assim como uma manicure precisa de um alicate. Assim como o pintor precisa de um pincel. Senhor, eu preciso, estou totalmente dependente de Ti. Senhor, liga a nossa mente ao Senhor. Leva agora toda a mente cativa a Ti, Senhor. E prepara, Senhor, os corações que sejam solos férteis para receber a boa semente. Senhor, todo lugar é comum até o Senhor chegar. Quando o Senhor chega, um lugar comum se torna um ambiente propício para o milagre. Nós estamos num ambiente propício para o milagre. Senhor, por isso, tenha liberdade para salvar, para curar e para libertar. Fale e não te cales, ó Pai. E ao término e ao fechar da sua palavra, o nome do Senhor seja exaltado e seja glorificado. Pai, fica à vontade no nosso meio. Assim oramos. Senhor, alcança as pessoas que estão vendo essa transmissão ao vivo. Alcança essas pessoas também, ó Pai amado. Que haja testemunhos nessa transmissão ao vivo, ó Pai querido. Senhor, porque o Senhor é um Deus que está aqui, mas é o Deus que está também, Senhor, nessa casa, nesse quarto, nesse carro, nesse trabalho. Porque o Senhor é onisciente, é onipresente, também é onipotente. Senhor, se manifesta da forma e do teu querer, Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Senhor. Amém. Irmãos, aplauda o Senhor pela sua palavra. Irmãos, entrar no barco gera muitos riscos. Nós vivemos muitos riscos andando com o Senhor. Verdade, Senhor. E muitos desses riscos, um deles é viver e perder totalmente o controle. O ser humano, ele quer ter o controle de tudo, né? Eu estou com a minha agenda aqui para o dia de hoje. Então eu programei todo o meu dia. Acredito que você também. Então vou sair daqui, vou fazer tal coisa, vou fazer tal coisa, vou fazer tal almoço, vou fazer tal janta, vou pegar a criança na escola, vou fazer... Nós programamos a nossa vida. Só que quem tem o controle de fato daquilo que vai acontecer no dia de hoje é só Deus. Eu falo com o Senhor, eu falo assim quando eu acordo. Primeira coisa que eu faço é dar bom dia ao Espírito Santo. Aleluia. Bom dia, Espírito Santo. É a pessoa mais importante que a gente precisa fazer no nosso dia. Vamos falar com o esposo, com o filho, com tantas pessoas ao longo. Aleluia. O Espírito Santo ouve a oração. Dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Bom, você vai beber o cafezinho e vai voltar. Aleluia. E aí, todas as vezes, tô sentindo Jesus aqui. Glória, E aí, aleluia, quando a gente aleluia. acorda, né? Eu sempre peço, minha irmã, Espírito Santo, me conduz nesse dia. Eu programei toda a minha agenda, mas eu sou vulnerável à vontade do Senhor. Eu programei que eu vou em Nova Iguaçu. Se o Senhor não quiser que eu vá em Nova Iguaçu, então eu não vou. Exatamente. Aleluia! Nós precisamos estar vulneráveis ao comando do Espírito Santo. Nós precisamos estar sensíveis a ouvir o que Ele tem para falar com a gente. Priscila, é impossível não é? Irmãos, eu vou contar aqui. O Senhor está me lembrando, olha só. O mesmo Deus, Paulo, que usou corvos para alimentar Elias na caverna, é o mesmo Deus que continua usando até a natureza para falar com a gente. Aleluia. Até a natureza para falar com a gente. Eu estava pedindo ao Senhor uma confirmação em relação à minha cirurgia. Eu tenho que fazer uma cirurgia, o valor da cirurgia é 12 mil. Então eu estava pedindo uma confirmação ao Espírito Santo em relação a esse mistério da cirurgia.
Uma vez ao monte, eu tenho um domingo no monte que eu vou com uma amiga minha, uma irmã em Cristo de oração. Ande com quem ora, amém? Aleluia. Amém. Anda com quem jejua. Amigo de Deus anda com amigo de Deus. Não estou falando que você não tem que se relacionar com a humanidade, com as pessoas. Você vai se relacionar, você vai conversar, você vai evangelizar. Mas anda com quem ora. Aleluia, verdade. Anda com quem, não anda com quem sexta-feira vai te chamar para ir no baile. Não anda com quem final de semana fala, vamos lá na resenha. Anda com amigos de Deus. Seja fechamento de pessoas que, quando você estiver passando pela tribulação, vai falar, minha irmã, bota a cabeça aqui que eu vou orar. Aleluia. Aleluia. Essa pessoa que você vai 3 horas da manhã, a gente estava lá, ó, a pastora estava orando lá, no Recreio, na Barra, no Rio de Janeiro, e nós estávamos no nosso quarto orando, eu não dormi. Ela estava lá orando e nós estávamos guerreando. Arachou. No mundo espiritual, pela alma dela. Eu não vou dormir 3 horas da manhã. Delma, como é que tá aí, Delma? Eu não conseguia, o Espírito nos conduzindo a orar. Então, tenha pessoas na sua vida que quando você estiver precisando de que alguém coloque a mão na tua cabeça, vai colocar para orar. Tenha pessoas na sua vida que vão te confrontar. Porque a gente só quer dar com quem quer falar o que a gente quer ouvir, sim ou não? Agora, falou, confronta a pessoa já. Essa pessoa é chata. Não é chata não, irmão. A gente ama. E a gente quer o melhor, a gente quer o bem. Aí fui no monte. Eu não queria ir no monte, irmão, não queria. Domingo de manhã. Ô Valéria, quando meu telefone despertou, eu falei, não vou conseguir. Eu tava muito cansada. Muito cansada. No nível extremo do cansaço. Meu marido foi trabalhar. Eu falei, cara, mas eu tenho que ir. Aí eu pensei, quando eu era do mundo, eu ficava 3 dias e 3 noites acordada no baile. Não tinha tempo ruim pra mim. Agora pra ir no monte, eu vou. Tinha marcado 8 horas da manhã. 8 horas da manhã eu ainda tava me arrumando. E eu sou pontual com as coisas. Chegamos no monte, aí começamos a conversar. Começamos a orar. Senhor, nos confirma. Nos confirma. Daqui a pouco, quando a gente estava orando sobre o mistério da cirurgia, irmã, no monte a gente vê boi, vê vaca, mas naquela manhã de domingo não tinha animal nenhum no monte. A gente estava lá paradinho. Quando a gente começou a orar, vieram as vacas leiteiras e começou a balançar aquele sino. Foi exatamente a confirmação. Deus usou as vacas para confirmar o que eu subi no monte para orar. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Olha só, o Senhor é mistério, só estava bem orando, pensando em você ali. Aleluia. É mistério. Escuta, o Senhor, quando Ele quer falar conosco, Ele vai usar vaca, Ele vai usar planta. Aí aqui, na situação da palavra, Ele usou a tempestade. Aleluia. Acontece que nós não queremos atravessar a tempestade. Por quê? Verdade. Atravessar a tempestade gera medo. Verdade. Eu não tenho medo de morrer afogado, sim ou não? Os discípulos haviam acabado de ser convidados. Amém, gente? Os discípulos, eles haviam acabado de ser convidados para andar com Jesus. Ali era o início do ministério de Jesus. Os discípulos, eles nem conheciam Jesus direito. Aleluia. Vocês estão entendendo? Eles nem conheciam Jesus direito. Eles entregaram tudo, eles largaram tudo. A palavra vai dizer que os profetas, eles queimaram as carroças para seguir Jesus. Então, foi uma das primeiras experiências e não foram as melhores experiências. De repente, você aceitou o Senhor, está caminhando com Ele e as coisas estão dando errado. Que bom! Porque para dar certo, o primeiro muitas das vezes vai dar errado. Para ver uma cura de uma cegueira, para o cego começar a enxergar, o que ele tem que ser antes? Cego! Aleluia. O nome do Senhor foi glorificado na fornalha ardente, porque teve uma fornalha. O nome do Senhor foi glorificado na cova do leão, porque teve uma cova. Nós queremos dar testemunho, mas nós não queremos viver o processo do testemunho. Nós queremos testemunhar cura, mas a gente não quer ficar doente para ter cura. A gente quer profetizar e testemunhar da multiplicação, mas a gente não quer viver a escassez. Entenda, o processo que você está vivendo é uma instrumentalidade do Espírito Santo para glorificar o nome do Senhor. É apenas isso.
Então, os discípulos entraram no barco, estava tudo bem. Irmão, para a vida mudar, 1 segundo é suficiente, sim ou não? As coisas mudam numa agilidade, numa rapidez, tanto para o que é bom quanto para o que é ruim também. É verdade. Nós lá, tem 2 semanas lá na academia, que um moço lá, ele foi treinar, entrou na academia normal, estava bem, passou mal, foi para o hospital, morreu. Ele estava bem, em 1 segundo teve um AVC. Tá vendo como que a vida muda rapidamente? E é por isso que, independente das circunstâncias, nós precisamos confiar naquele que está conduzindo o barco. Mas eu quero te perguntar, você já deixou Jesus conduzir a embarcação da sua vida? A gente às vezes não deixa. A gente quer pegar o controle, entrega o controle de manhã, pega o controle de tarde, entrega o controle de noite, quando vai dormir, quando acorda já pega o controle da vida de novo. Entrega o controle nas mãos do Senhor. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Olha só, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que surgia uma grande tempestade no mar, de modo que o barco foi coberto com as ondas. Ele, porém, dormia. Irmã, descansa. Fala para quem está do seu lado. Dorme e descansa, por favor. Não, mas fala com força que você já acordou. Descansa. Descansa. É sério. A falta de sono tem diversas problemáticas, gera diversas coisas ruins. Estresse, perda de memória, irritabilidade e tantas outras coisas. Você vai deitar e você vai dormir em paz. Uma coisa tão simples, né? Mas que para algumas pessoas é quase impossível. Não consegue dormir. Tem pacientes que estão tomando diversos remédios para poder conseguir dormir, porque não consegue dormir naturalmente. No meio da tempestade, Jesus estava dormindo. Aí me prova na Bíblia, provo. O livro de Atos vai dizer que enquanto Pedro estava preso, ele estava como? Roncando, babando ainda. Tem gente que quando dorme até baba. É bom, né? Quando você baba. É sinal que tu dormiu mesmo, né? É. Aleluia. Quando eu acordo, eu vejo uma babinha e falo, glória a Deus. Descansei. Olha só. Jesus estava dormindo e os discípulos tudo, a gente vai morrer 3 horas da manhã, tudo deserto, no meio do mar. Pensa, irmão. Pensa como é que eles não estavam. Tranquilo não estavam. Eu fico assim mesmo, eu mexo pra lá, eu mexo pra cá. Tem que ter sensor o negócio pra poder acompanhar. Então, Jesus estava dormindo. Deixa eu te falar, Jesus dormir no meio da sua tempestade não significa que ele está ausente no meio da sua dor. Porque ele vai acordar. O choro dura a noite inteira. Mas a alegria vem pela manhã. Está chegando uma alegria na sua vida. Amém. Eu estou sentindo no Espírito de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você vai sorrir. Amém. Você pode ter entrado chorando nesse lugar. Mas você vai sorrir. Em nome de Jesus. Então Jesus estava dormindo, mas ele não estava morto. Jesus estava dormindo, mas ele estava atento ao que estava acontecendo. Jesus está ouvindo a sua oração. Às vezes a gente acha que Jesus não está mais ouvindo a gente. Vem tanta demanda, acontece tanta coisa, é tanta tribulação que você fala, Jesus não está mais me ouvindo. Mas ele está, porque está escrito que ele não tem ouvidos que não ouça, não tem olhos que não vê e não tem boca que não fale. Ele está vendo tudo. Ele também está te ouvindo. E diante dessa situação, ele não está ausente. Às vezes, nós vamos na consulta e o médico não comparece, ele falta. Às vezes a gente vai na reunião da escola do filho, a reunião é outro dia, mas o Senhor não, ele não fica ausente diante das nossas adversidades. Ele entra na cova, ele entra na fornalha, ele entra onde o homem não entra, ele entra no furacão, no terremoto, ele entra na enfermidade, ele entra onde você foi traído, ele entra na rejeição, ele entra no abandono, ele entra no parto, ele entra no escritório, ele entra no fórum, ele entra
pode aplaudir o nome desse Senhor. Aleluia. E vindo até ele, os seus discípulos acordaram-no dizendo: Senhor, salva-nos, nós estamos perecendo. De repente, nessa manhã, a sua oração é como as dos discípulos: me salva. Quando eu era do mundo, eu ficava em comunidades, estava no Complexo da Penha, dentro de um carro, 6 horas da manhã, o plantão dos policiais muda. E mudou o plantão e entrou o caveirão na comunidade. Eu estava dentro do carro. O carro estava aqui, o caveirão parou ali. Não sei se vocês já viram um caveirão. No caveirão tem várias janelinhas. Tem várias janelinhas. Aí fica a mão do policial na janelinha e o fuzil para fora. Aí dentro do carro, o fuzil fazia assim, em direção ao carro que eu estava. Eu falei com o Senhor assim, eu não era evangélica não, nem sabia de igreja, de nada. Eu falei com Deus assim, que na hora do perigo, aqui, até quem não sabe orar, ora, não é assim, mano? Até quem é mudo fala. Falei, eu vou morrer aqui, eles vão fuzilar o carro roubado. Eu falei assim, se o Senhor me tirar daqui, eu nunca mais eu volto. Eu dentro do carro. O caveirão ficou 15 minutos ali parado. Depois foi embora. Eu nunca mais voltei. Sabe por quê? Quando você faz uma promessa ao Senhor, trata de cumprir. Eu não era nem cristã, mas eu cumpri o que eu falei. Nunca mais eu voltei naquele lugar. E o Senhor me libertou depois do meu processo. Então, quando você que fez um voto com Deus, culto de ações de graça, sei que você prometeu ao Senhor, teu filho, tua vida, cumpra. A gente dá a palavra para o homem e a gente cumpre o que a gente fala para o homem. Por que a gente não cumpre o que a gente fala para Deus? Se você não pode cumprir um voto, você não faz. Está escrito na palavra. Ana, ela fez um voto. E não foi um voto fácil não, entregar um filho. Quem vai entregar um filho aqui? Ninguém. E era único, era o primeiro e era único, era o fruto do milagre. Mas Ana cumpriu. Custe o que custar, doa o que doer. Promete o que você cumpriu ao Senhor. Eu nunca mais voltei naquele lugar. Os discípulos chamaram Jesus. E vindo ele até eles, os discípulos acordaram: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Sabe qual é o problema, Natalina? Às vezes a gente é tão orgulhoso que nem para pedir ajuda a gente consegue. O orgulho não deixa. Não deixa. Estava conversando com uma irmã ontem, ela falou: a fulana ofereceu ajuda a Beltrana. A Beltrana não aceitou ajuda. E perecendo. Irmão, às vezes Deus já mandou o bote salvar vidas e você está afogando porque você está sendo orgulhosa. Orgulhoso, não aceita a ajuda de Jesus. Eu tinha essa dificuldade. Pessoas, tal coisa não tô não. Não tô não. Tô sim, tô precisando sim. Ora por mim sim. Quero sim. Não, Deus tocou fazendo o cabelo. Aceito, pode fazer o cabelo, a unha, a sobrancelha, tudo. E a Soraya? Quando a Soraya bota a cabeça e fala: Soraya, vai aí, nós vamos fazer isso, Soraya. E a gente vai lá orando, e a gente jejua, ora uma pela outra, e Deus fala lá. E é assim, minha irmã. Aleluia. Aceita ajuda. Também não vai ficar se fazendo de vítima o tempo todo, né? Ó céus, ó vida. Também não. Essa prova, né, irmã? É a prova, né, irmã? É a prova, né? Não. É a prova, mas Deus já está no controle. Aleluia. E ele lhes disse: por que temeis, ó vós, de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Irmãos, eu fico imaginando, vamos pensar juntos aqui. A Bíblia é muito alegórica, né, Delma? Eu fico pensando, vamos lá, vamos pensar todo mundo agora, vamos todo mundo entrar no barco. Entramos no barco. 3 horas da madrugada. Tá tudo escuro, certo? Ninguém vê ninguém. A tempestade vindo, batendo no barco de um lado pro outro. Eu fico imaginando todo mundo vomitando logo. Já pensou logo isso? Você tá no barco, né? Quem já foi andando de traineira, de barco, né? Na ponte de Niterói, ela tem aquela barca. Já dá um enjoo, né?
Imagina na tempestade num barquinho, não era um navio. Era um barquinho. Tão frágil, tão pequeno diante da grandeza do mar. Minha avó falava pra mim, minha filha, o mar não tem cabelo. O mar não tem cabelo. O problema aqui, isso aqui não tem jeito. Esse marido que não se converte, não tem jeito. Essa situação financeira, não tem jeito. Parece que tem horas que as coisas não tem jeito, irmã. Aí eu fico imaginando, Soraya, gente, eu fico imaginando Jesus levantando. Você pode imaginar Jesus se levantando diante da tua tempestade nessa manhã? Aleluia. Glória a Deus. Fecha os seus olhos, irmão. Vamos exercitar a nossa fé agora. Apresenta essa tempestade para o Senhor agora. Senhor, essa tempestade aí, ela tem um nome. Fala o nome para Jesus da sua tempestade. Seja ela qual for. Isso. Agora, de olhos fechados, você vai imaginar Jesus se levantando. Amaraço. Imagina, Maria Astúbia, o Jesus se levantando, aquele que se levantou da tumba ao terceiro dia, aquele que estava morto na sexta, aquele que estava morto no sábado, agora ao terceiro dia, aquele que era um defunto, aquele que era um cadáver, ele está se levantando e está escrito na sua palavra: ó morte, onde está a tua vitória? Aquele que morreu e ao terceiro dia se levantou, ele está se levantando nessa manhã diante dessa situação. Glória a ti, Senhor. Ele poderia estar até dormindo diante do teu casamento falido, diante da tua vida financeira enrolada, diante desse diagnóstico médico contrário, diante dessa filha rebelde, esse filho rebelde, essa causa na justiça que não sai. Mas ele, em sua infinita bondade e misericórdia, se levanta nessa manhã. Aleluia. Se levanta nessa manhã. O cordeiro que foi morto, ele ressuscitou e ele está vivo e reinará para todo sempre. O Deus, o Cristo, que se levantou da morte, ele está se levantando diante das nossas tempestades nesse lugar. Ele não está morto. Ele não está deitado. Martin Luther King morreu e não tem mais nada no túmulo. Hitler morreu e não tem mais nada no túmulo. Só restou o osso, só restou cabelo, só restou pele. O túmulo está lá, mas o Cristo não. Jesus é o único. Aleluia. O único homem que andou entre nós. O único homem que foi tentado como nós. O único homem que teve fome e sede. Ele morreu, mas o túmulo está vazio, porque ele ressuscitou e ele está vivo e reinará para todo sempre. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Está vivo. Está vivo. Eu quero te lembrar que ele está vivo. Eu quero te lembrar que o mesmo que foi com Abraão, ele é com você também. A palavra vai dizer no livro de Atos, capítulo 29, que o apóstolo Paulo, ele estava indo para ser julgado em Roma, e no meio do percurso se levantou uma grande tempestade por nome Euroaquilão. Oh Deus, aleluia. O Euroaquilão se levantou no meio da tempestade. É a junção dos ventos do norte, do sul, do leste e do oeste. Pode estudar geografia. Aí o apóstolo Paulo, quem é você no meio da tempestade? Se pergunta para você aí.
A palavra de Deus vai dizer, se te mostrares frouxo no dia da sua angústia, pouca será a tua força. Você não conhece um cristão quando ele está no culto de ação de graça e não só a vitória, não. Você conhece um cristão quando ele está passando pela prova. No meio da tempestade, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, tem uma revelação e acontece uma teofania. Um anjo se revela para ele. Sabe por quê? No meio da tempestade você vê anjo, no meio da tempestade você jejua, no meio da tempestade você ora, no meio da tempestade você está quinta-feira na Casa Rosa, você está segunda no culto de libertação, você está domingo na ação social da igreja, no meio da tempestade. A tempestade está aproximando você do teu propósito. Aí o anjo aparece para Paulo. 200 e alguns homens dentro da embarcação, 214, não tenho certeza da quantidade de homens. Atos 29. O anjo aparece para Paulo e fala assim, Paulo, não temas. Aleluia. Nenhum desses homens vai morrer. Glória. Amém. Ainda acrescenta um detalhe. Você sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça? O meu já deve ter caído 2.000. Ainda tem um detalhe. O anjo é tão detalhista que o anjo fala assim, nenhum fio de cabelo será tocado. Tem noção do que é isso? Tem noção do que é isso? Nem um fio de cabelo. O barco quebra, eles colocam a carga para fora do barco. Os homens, está escrito que os homens medrosos, está escrito aqui. Tem homem que é medroso, tem mulher que é medrosa. Tem medo, a panela cai e fica com medo do demônio. Não, irmão. A gente repreende e expulsa no nome de Jesus. O negócio está escrito na sua casa, começa logo a orar o Salmo 91. Pega o óleo ungido, começa a ungir, tu passa o desinfetante no chão, o amaciante na roupa, mas o óleo ungido é na casa. É assim, aleluia. Eu dou a faxina, vou passando o óleo ungido. Meu marido foi pegar no carro e falou, meu Deus, tô tudo cheio de óleo. Eu falei, óleo ungido, vai dando glória, vai dando aleluia. Priscila foi pegar na moto, eu falei, óleo ungido, é pra Deus guardar, pra Deus livrar, pra proteger, no sinal, na rua, na Avenida Brasil. Ei, usa a sua fé. Aleluia. Usa a sua fé. Aleluia. Vai lá, bota a mão na cabeça do teu filho de madrugada, ela começa a orar, ora a chuteira, ora o uniforme, ora o jaleco, vai orando tudo. Glória a Deus. Eu creio no poder do ato profético. O apóstolo Paulo, ele crê tanto que ele vive vários atos proféticos aqui. Ele e Valéria, sim ou não, irmão Paulo? O tempo todo. Aleluia. Crê nos profetas e prosperareis. Aleluia. E prosperareis. Tem pessoas que ficam sentadas, às vezes, desdenhando na mente. Olha lá, já vai falar besteira. Deus está lendo o nosso pensamento, irmão. Cuidado. Cuidado com o que a gente pensa. Cuidado. Aleluia. Porque o profeta, se Deus não quiser revelar, Deus não vai nem revelar. Mas o Espírito Santo está vendo que está no teu coração. Está vendo que está na sua mente. Está vendo. Aí ele disse, porque temeis, ó vós de pequena fé. Estou finalizando. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Priscila, o que significa isso? O que era tempestade, agora é calmaria. Aleluia. O que era dívida, agora é testemunho. O que era doença, agora é milagre. O que era separação, agora é união. Amém. O que era uma ida embora de casa, agora é retornar para casa. Aleluia. O que era uma aliança quebrada, agora é uma aliança restaurada. Pensa comigo, a tempestade se fez uma grande bonança, irmãos. Deus tem uma vida de bonança para nós. Bonança. Quem pode ver o que significa bonança? Por favor. Dá um Google aí. Por favor. O que significa a palavra bonança? Por favor. Estado de calma, tranquilidade e sossego. Estado de calma, tranquilidade e sossego. No versículo anterior era desespero. No versículo posterior era calma. Aleluia. Glória a Deus. No versículo anterior era risco de morte. No versículo após é sossego, irmão. Receba o sossego de Jesus. Aleluia.
O que mais acontece hoje na sociedade é SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Receba bonança e sossego sobre a sua mente. Glória a Deus. Aleluia. Recebe agora sossego. Essa estafa, Anarachou. Aleluia. Essa estafa que você está sentindo, você já acorda cansado. Parece que você nem dormiu. Recebe sossego. Não é chave de carro, não é chave de casa, não. Se Deus quiser, Ele vai te dar e Ele faz. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas às vezes você tem um carro, mas você não tem paz. Às vezes você tem 1 milhão na conta, mas você não tem sossego. Eu estava vendo a reportagem que passou no Instagram que aquele menino, o Whindersson Nunes, gastou 40 milhões com droga, procurando paz. 40 milhões procurando paz. E não conseguiu encontrar, porque a paz não se compra. O sossego não se paga no Pix. A palavra vai dizer que Deus nos dará a paz que excede a todo entendimento. A paz que o mundo não tem, a paz que a bebida não gera, a paz que a maconha não gera, a paz que o sexo não gera, a paz que excede todo entendimento. Essa paz vem do trono de Deus. Receba paz na sua mente, receba paz nas suas emoções, receba paz sobre o seu coração. Receba o shalom, amai. Receba paz para enfrentar essa tempestade. Receba a paz do shalom de Deus. Aleluia. Glória Glória a a Deus. Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Oh, aleluia. Segui a paz com todos. É por isso que você parou para se perguntar por que o cristão, quando vê outro, ele dá paz? Já pararam para se perguntar sobre isso? É bíblico, né? Não é só cumprimento de... É bíblico. Às vezes você chega numa pessoa, tu dá uma paz, a paz do Senhor, cheia do Espírito Santo, o câncer sai. Aleluia. É verdade. Sai. Aleluia. Sai. Tu chega na pessoa, dá a paz do Senhor, aquele pensamento suicida sai. Vai embora, em nome de Jesus. Ele vai embora. Ele vai. Tu dá paz, aquele espírito tormentador, ele tem que bater em retirada. Aleluia. Uma paz do Senhor, cheia do Espírito Santo. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Tu encosta no ombro da pessoa, cheia da unção, a pessoa cai. E não é o homem que faz isso não, porque a gente não pode, a gente é pó. A gente é igual o telefone, tirou da tomada, já era. É CPF cancelado, acabou. É isso que nós somos, não somos nada. Irmãos, nós somos maus. Sabia disso? Nós somos maus. É sim, Senhor. A sua carne, ela é má. A sua carne fede. A minha carne fede. Se tirar, há um escritor, que eu não vou lembrar o nome dele agora, que ele sempre dizia: o que você vê de bom em mim é Cristo, o que você vê de mal em mim sou eu. Verdade. Sou eu. Nós somos maus, irmãos. Mas o bom pastor, Aleluia. Aleluia. os simples falam: não, eu sou bom, sou boa, sou tão bom de coração. Mentira, a Bíblia fala que só Deus é bom. Aleluia, verdade. A Bíblia fala, a Bíblia conta essa palavra, só Ele é bom. Nós podemos ter atos de bondade, é diferente. Natalia o tempo todo servindo, Priscila, você vai comer? Eu quero peço uma quentinha. Nós temos atos de bondade, mas nós não somos bons. Tira o Espírito Santo da tua vida. Tira, pra você ver o que acontece. Acabou, irmão. Acabou. É por isso que nós temos que zelar para nós carregarmos a presença do Senhor. Eu já ouvi pessoas falar assim: não, tem vezes que eu falo, o Espírito Santo fica aqui do lado, que agora quem vai resolver sou eu. E já ouviu falar isso? Alguém falar isso? Você já falou isso. Não, eu já ouvi. Gente, eu falo assim, meu Deus, como é que a pessoa consegue, né? Não, agora... Olha comigo. Não, eu falo, Jesus, por favor. Eu falo, Jesus, por favor, me ajuda. Entendeu? Nós
Espírito Santo, fica aqui do lado só essa manhã. Eu vou resolver o negócio aqui, eu já volto. Eu volto e te pego. Já volto e te pego, né? O problema é a síndrome de Saul. Meu Deus. Quando o Espírito Santo já saiu, você não percebeu. Meu Deus. Porque pra falar isso é porque já não existe mais Espírito. Tá vendo? A gente prega todo mundo junto. Agora, pra finalizar, fala. Quando você vive o que você foi chamado, você tem prazer. Aleluia. O ministério com Jesus nunca vai ser um fardo. É verdade. Nunca vai ser um fardo pra mim pregar. Porque eu nasci pra isso. Eu tô aqui cheia de dor, vocês nem imaginam. Mas eu nasci pra isso. Glória a Deus. Agora, o que você está fazendo com o ministério que Deus te confiou? Fala pra mim. Cadê as ferramentas que Deus colocou na sua mão? O que você fez? Você enterrou as ferramentas? Ah, porque eu me decepcionei com o pastor, que eu me decepcionei com a... Irmão, esquece essa história aí, porque no dia do juízo final não vai ser o nome do teu pastor que vai ser chamado, vai ser o teu. Vai estar lá, Priscila Alves Bion dos Prazeres Pereira. Que Deus me deu um sobrenome. Sim, Senhor. Cadê as obras? Eu te dei dom tal. Já voltei. Eu te dei dom tal. Amém. Tá na parábola, tá nos evangelhos. Só você, não estou inventando não. E o que você fez, servo? Administrador. Nós somos administradores do reino. Entendeu? Nós somos administradores. Está escrito na palavra. Nós somos mordomos. Está escrito na palavra, mordomos. Aí ele vai perguntar, o que você fez com os talentos que eu te dei, mordomo? Aí tem o servo bom e tem o servo mau. Quem nós seremos? Não, eu multipliquei, de 1 eu fiz 3. Não, eu multipliquei, de 5 eu fiz 10. Não, eu não fiz nada, eu enterrei. Aí você vai dar conta. Eu tenho uma triste notícia para nós, você vai dar conta e eu também vou dar conta. Meu Deus. O que você está fazendo com os dons que o Senhor te deu? Aí para finalizar, mas os homens se maravilharam dizendo, que espécie de homem é este? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Aleluia. Sabe o que significa isso? O teu milagre vai ser tão extraordinário que você vai ficar maravilhado. Glória a Deus. Aleluia. Quando a gente vê o que Deus fez, o que Deus faz, Soraya, a gente olha para o testemunho e fala, meu Deus, só pode ter sido Deus. Quando as pessoas olharem para o teu testemunho, para a tua vida, elas vão falar, essa aí não tem como. Essa aí, meu Deus do céu, era um barraco todo dia na porta da casa dessa mulher. Agora é culto de ações de graça, não é mais palavrão, é língua estranha. Quem fez? Quem fez? Era cigarro igual a Maria Fumaça. Fuma. Agora não é mais fumaça, agora é cálice da Santa Ceia. Quem fez? Quem tira o homem do tráfico, tira o fuzil da mão e coloca uma Bíblia? Deus. Aleluia. Quem tira um cachaceiro da barraca e coloca no altar? É Deus. Quem transforma um promíscuo em santo? É Deus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Aí quando eles olharem para você, para o seu testemunho, eles vão se indagar. Vai ficar até meio confuso. Falar, é essa pessoa mesmo, gente? Tem certeza que é ela? Nem parece a fulana, é ela mesmo. É ele. Ficava andando aí pela rua sujo, é ele. É ele. Eles vão se maravilhar. E tudo isso para somente uma conclusão. Para glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Lázaro morreu para converter Betânia. Já para para pensar isso? Até na morte, a glorificação no nome do Senhor. Tem morte que é para dar vida. Me prova na Bíblia. Provo, foi assim com Sansão. Foi ou não foi? Sansão ganhou mais almas na sua morte do que na sua. Aleluia. Então essa tempestade aí é só para gerar testemunho. Amém? Amém. Vamos se colocar de pé e vamos adorar. Glória a Deus. Não, meu Deus. Vai colocar outra? Coloca. Depois a gente ora para finalizar. Aleluia. Ó Senhor, te louva.
Deus deu fôlego à minha vida Ai, meu Deus, chega aqui nesse negócio, Jesus. e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Aleluia, oh, aleluia. Chave, fogo e terremoto, vento forte que passou. Glória a Deus, obrigado. Chave fino dos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordens aceras, aleluia, e eu mais seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Aleluia. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem diante de nós. E a tempestade se acalma na forma que tudo criou, pois a palavra é pura, és tudo para te aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia sempre a morte, mas Jesus mudou minha sorte, sou milagre e usa-me. Sou teu milagre, usa-me, ao fim de sabe, usa-me, sou teu milagre, usa-me, ao fim de Davi, nem importa que se fechem diante da tua voz, não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na força que tudo criou, pois a palavra é pura. Não há culpa que fique de pé diante de nós, amados, porque Ele é o seu guarda, Ele é o guarda de Israel. Ela tá Ele é aquele falando. que conduz todas as coisas. Pastor Denise, nós estamos aqui ligadinhos no Espírito com você. Aleluia. Graças a Deus pela tua Obrigado, cura, Jesus. pela tua restauração. Obrigado, Deus. Glória a Deus, porque o Senhor fez mais um milagre. Aleluia. E o corpo de Cristo agradece. Aleluia. Como a pastora Priscila falou, Aleluia. cadê os seus talentos?
Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Você tem muito talento, amada. Tem semente que Deus te deu. Nós somos fruto dessa semente. Aleluia. E uma coisa que eu falei lá no hospital com ela, brincando, né? Para quebrar aquela situação toda, aquele peso. Eu falei, olha, Denise, pastora, se eu não ganhei uma alma para Jesus ainda, se eu não tenho ainda uma coroa, um galardão de almas, você ganhou galardão, porque cuidar dessa situação. Ficava no hospital, amados, para mim que não tem prática, passo mais junto mal com ela do que outra coisa, passo mal igual o paciente. Acompanho tudo, até a situação toda. Eu falei para ela, eu acho que eu vou ganhar uma coroa, cara. Depois disso, eu vou ganhar uma coroa. É possível, sim. Olha pra mim. Mas amamos você, tá, meu amor? Deus abençoe. Amém. Amados, a palavra foi muito forte hoje, né? Quem ficou ligadinha, quem entendeu a mensagem, ela falou de várias coisas ali, mas uma coisa que mexe muito no meu coração é essa palavra, né? Cadê a sua semente? Cadê o seu talento que você fez dele? E às vezes a pessoa pensa que talento é ter uma igreja para pregar, é ter um ministério de missão, de missionária, é ter, amados, todos nós somos presos no talento. Às vezes eu falo, né, para as pessoas que são enfermeiras, né, minhas amigas são enfermeiras, eu falo, olha, você não tem noção do grande talento que eu boto na tua mão, porque cuidar de vidas não é fácil. Então, a pessoa que está no hospital, né, ela é um pastor lá dentro. Eu estou no salão do Banco Beleza, cuido das mulheres. Toda vez, as minhas filhas todas antigas, eu sou quase psicóloga, já aprendi até a cuidar da pessoa, né? Das emoções, porque está ali conversando dia a dia. Você é professora, você, entendeu? É advogada, todos nós temos talento. Deus nos deu um talento. Não é um talento natural, é um talento espiritual. Então, onde você quer que você esteja, amados? Frutifique esse dom que Deus Aleluia. te deu. Frutifique. Amém. Porque a pessoa falou, no dia final, quando você tiver 10 a 10 com Jesus, vai perguntar, e aí? Cadê o seu talento? O que você fez com ele? Verdade. Amém? E nessa manhã, estamos ali com o coração, entendendo que Ele está no barco conosco, Ele vai cuidar de nós, Ele está cuidando de nós, Ele nos tem dado cada dia forças, paz, para caminharmos com Ele. E o talento, multiplique o seu talento, amém? Que o Senhor possa te abençoar esta manhã, em nome de Jesus. Amém.